Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 411 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua semana na frente de todo mundo muito bem informado. Então, bora para as notícias! O índice Bovespa caiu 1,2% e fechou a 78.118 pontos. O giro financeiro foi de 30,8 bilhões de reais. E falharam os prognósticos de que um corte de pelo menos 75 pontos contratado pelo Copom, o investidor se animaria a aplicar em bolsa, porque já não dá mais para ganhar dinheiro em juros, né? Acabou os juros de 14,25, onde o investidor ganhava 1%, isso já era. Mas é tanto ruído político e fiscal que o índice já amanheceu no negativo, depois da deslealdade do governo a Guedes, poupando ali 80% dos servidores do congelamento de reajuste de salário pretendido pela equipe econômica, uma bomba fiscal que o Brasil não precisa, né? Depois, a bolsa voltou a subir após as declarações de Bolsonaro assumindo o compromisso de vetar esse trecho do pacote de socorro aprovado pelo Congresso a estados e municípios. Com isso, o índice chegou a ultrapassar a marca dos 80 mil pontos, então a bolsa estava muito volátil, mas voltou a cair ao longo do dia, já que, como sabemos, esse veto não é garantido, ele pode se indispor, e nesse momento não é bom para ele se dispor com o Congresso. Então, tudo pode acontecer. Com os juros básicos agora de só 3% ao ano, o Brasil continua oferecendo os riscos de sempre e ainda, se considerarmos os outros problemas já trazidos pela pandemia, como o problema fiscal muito forte, o problema político, fica difícil convencer alguém a manter seus dólares aplicados aqui no país. Lá fora, o dia foi diferente daqui, o dia lá foi de ganhos, e como tem sido a maior parte dessas sessões lá fora, com os investidores monitorando de perto as curvas de contágio e mortes por Covid-19. Ontem, as perspectivas de retorno gradual da atividade econômica das grandes economias voltaram a proporcionar alta para a maior parte das ações. O abrandamento das quarentenas impostas na Alemanha e na Grã-Bretanha mostram essa reabertura global. A chanceler Angela Merkel, da Alemanha, anunciou que a economia do país irá se reabrir gradativamente à medida em que a pandemia de coronavírus desacelera. O campeonato alemão de futebol deve ser reiniciado na segunda quinzena de maio, então você que está com saudade do futebol, vai vir um campeonato alemão aí. O premier do Reino Unido, Boris Johnson, também afirmou que o lockdown será amenizado no Reino Unido a partir da próxima segunda-feira. A boa notícia é que os Estados Unidos e China se entenderam na madrugada sobre a guerra comercial. Negociadores da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone nas primeiras horas desta madrugada e se comprometeram a criar condições favoráveis para a fase 1 do pacto firmado entre os dois países há 4 meses. E falando em China, os mercados asiáticos refletiram a balança comercial de abril da China. Houve crescimento de 3,9% nas exportações, embora as importações tenham caído. O Banco do Brasil divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2020 ontem pela manhã, reportando um lucro líquido ajustado de 3,40 bilhões de reais, uma queda de 20% sobre o igual período do ano passado. Praticamente os principais bancos fecharam ali em torno de 3 bilhões de reais. Já a Ambev viu o lucro líquido ajustado cair 56% no primeiro trimestre para 1,23 bilhão de reais. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, 53 fecharam no negativo. Mas o dia foi positivo para as ações ligadas às commodities, que faturam as surpresas da balança comercial chinesa com dados muito mais fortes do que se imaginava. As ações da Petrobras subiram 0,93%, mesmo com a queda do preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale, que tem correlação positiva com a China, subiram 3,88%, e neste gráfico mesmo eu mostro aí o gráfico da Vale junto com a correlação com a Xangai Composite. Então, estamos falando ali da Bolsa de Xangai, uma correlação positiva com a Vale. A Vale é muito influenciada pelos momentos da China, tá bom? Então, sempre correlaciona isso. China boa tende a comprar mais da Vale. O resultado trimestral do Banco do Brasil, com queda no lucro do primeiro trimestre, em meio ao aumento das provisões com a Covid-19, contaminou todo o setor. Provisões de perda, tá? Todos os bancos ali, o Santander um pouco menos, mas provisionaram bastante perda para os próximos meses, próximos anos, tá bom? Principalmente em 2020.
Com isso, as ações do Bradesco caíram 4,30% aos R$ 17,15. Do Itaú recuaram 3,60% aos R$ 21,44. Do Santander recuaram 5,38% aos R$ 23,57. Do Banco do Brasil caíram 2,70% aos R$ 26,26. E as ações do Banco Inter caíram 3,33%, abaixo aí dos R$ 9,8,99. Já as ações da XP na Nasdaq dispararam 6,68% aos 24,42 dólares. As maiores altas de ontem foram da Klabin, que dispararam 10,92%, da Suzano subindo 7,49% e da Marfrig subindo 7,32%. Já as maiores quedas foram das ações da Localiza, recuando 8,40%, Azul caindo 7,51% e Tovis caindo também 7,51%. Na B3, as ações que mais subiram foram da Celulose Irani, disparando 63,26%. Já na parte de baixo, a maior queda foi da Coteminas, caindo 13,65%. Ações mais negociadas de ontem: Vale, Via Varejo, Petrobras, Magazine Luiza e Bradesco. Em firme escalada nos últimos dias, o dólar comercial buscou patamares inéditos ontem, com um movimento impulsionado pelo ajuste do mercado à nova taxa de juros. Então a taxa de juros, como a gente comentou ontem, taxa de juros em queda tem uma correlação negativa com o dólar sobe. A moeda americana terminou a sessão em alta de 2,51% aos R$ 5,84, marcando um novo recorde pelo segundo dia consecutivo. A disparada do dólar poderia até ter sido pior e ainda mais intensa se não fosse pelo ambiente global mais favorável com a valorização das divisas emergentes. Além disso, o Banco Central atuou 2 vezes no mercado com a venda de contrato de swap cambial em leilões extraordinários, um pela manhã e outro no fim da tarde. Ainda assim, o real brasileiro teve de longe o pior desempenho entre as principais divisas do mundo e em relação ao euro, a alta foi de 2,67% aos R$ 6,33. O corte agressivo de 0,75 ponto percentual na taxa Selic e a sinalização do Copom deixaram o caminho livre para uma queda forte das taxas de curto prazo. A curva a termo, porém, ganhou inclinação com alta nos vencimentos mais longos em ajuste à queda dos juros curtos e sob influência do avanço do dólar, que também responde ao Copom e à erosão do diferencial de juros. Desde janeiro de 2021 caiu de 2,74% para 2,52%. Já o DI janeiro de 2025 subiu de 6,42% para 6,52%. Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026 subiu de 3,37% para 3,49%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN recuou de 4,68% para 4,58%. Na agenda teremos o IGPDI às 8 horas, a primeira prévia do IPCS de maio às 9 horas, já às 10h30 a Anfavea solta a produção de veículos. Porém, o mais importante do dia será o IPCA às 9 horas, que mesmo com o dólar alto, as estimativas são de deflação, com mediana de 0,25% negativo. Em 12 meses, a inflação deve chegar a 2,46%, abaixo do piso da meta, que é 2,5%. Lembrando que a meta de inflação é de 4%, com tolerância de 1,5% para cima para baixo, ou seja, de 2,5% até 5,5%. Da agenda de resultado, teremos M. Dias Branco e Tecnisa após o fechamento. Olhando para a flexibilização de medidas de restrição à atividade econômica, os investidores voltaram a ampliar a demanda por ações nos Estados Unidos, impulsionando assim Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Dow Jones subiu ali 0,89%, S&P 500 subiu 1,15% e o Nasdaq subiu 1,41%. As ações têm avançado nas últimas semanas, com os investidores antecipando uma recuperação da demanda à medida que países e estados americanos começam a reabrir suas economias.
O otimismo no mercado acionário, no entanto, contrasta aí com os dados catastróficos da economia. Ontem, por exemplo, o Departamento de Trabalho informou que os pedidos do seguro-desemprego para a semana encerrada em 2 de maio totalizaram 3,169 milhões, com o número total de recém-desempregados desde meados de março ultrapassando os 33 milhões. Bastante coisa, né? Mas as ações relacionadas à tecnologia têm apresentado um desempenho melhor que os demais setores, já que os investidores apostam que essas empresas são mais resilientes ao atual cenário de paralisação da economia e podem sair mais fortes até da crise. As ações das FANGs subiram novamente, Google subiu 1,77, Netflix 0,52, Amazon 0,70, Facebook 1,34 e Apple subiram 1,03%. Os índices futuros nos Estados Unidos estão operando em alta novamente. Dow Jones Futuro subindo 0,85, S&P 500 Futuro também subindo 0,85 e o Nasdaq subindo 0,77. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses recuou de 0,10% para 0,06%, a T-Note para 2 anos recuou de 0,18% para 0,13% e a T-Bond para 30 anos recuou de 1,40% para 1,32%. Na agenda norte-americana, teremos o tão esperado payroll às 9h30, que deve apresentar a maior taxa de desemprego da série histórica nos Estados Unidos. A última vez em que o desemprego atingiu os 2 dígitos foi em 1983, logo após a recessão da década de 80. Já indo para as bolsas da Europa, alta novamente, o índice Eurostoxx 50 subindo 0,47, isso aqui é a abertura, tá? Frankfurt subindo 0,73, Londres subindo 1,40, Paris subindo 0,53, Milão subindo 0,36 e Madrid subindo 0,14. Na Ásia, também positivo, lá já tem um fechamento que foi em alta, Tóquio subiu 2,56, Xangai subiu 0,83, Hong Kong subiu 0,94 e Seul subindo 0,89%. Olha só, Ásia em alta, Europa em alta, Estados Unidos futuro em alta e Brasil, vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. Após terem sido negociados em alta durante todo o dia, os contratos futuros de petróleo perderam força e fecharam um dia em queda, sinalizando que as preocupações dos investidores sobre a baixa demanda e o excesso de oferta ainda têm ofuscado os desdobramentos positivos nos últimos dias. O WTI recuou 1,83% aos 23,55 dólares, enquanto o Brent recuou 1,83% aos 23,55 dólares. O que vocês estão vendo aí já é a abertura de hoje, já é as negociações de hoje. WTI 1,53% de alta e o Brent subindo 1,05%, também um cenário de abertura positivo. O índice VIX segue sua trajetória de queda, o que é muito bom, o índice do medo caindo, negociando com queda de 4,07% aos 30,16 pontos. Já o contrato de ouro OZ1D subiu 3,03%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. Das 10 maiores moedas digitais, 8 em alta. Bitcoin subindo 5,45%, Ethereum subindo 1,85% e a Ripple caindo 0,17%. Já o IFIX recuou 0,24%, a maior alta foi do fundo de investimento imobiliário BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower, subindo 3,15%, e o Kinea 2 Real Estate Equity foi a pior queda, caindo 7,53%. E por hoje é só, uma ótima sexta-feira e bons negócios, vejo vocês na segunda-feira, até mais, tchau, tchau!